1 Timóteo, no capítulo 1, vamos ler do versículo 1 em diante. Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, por ordem de Deus, nosso Salvador, e de Cristo Jesus, a nossa esperança. A Timóteo, meu verdadeiro filho na fé, graça, misericórdia e paz da parte de Deus Pai e de Cristo Jesus, nosso Senhor. Partindo eu para a Macedônia, roguei-lhe que permanecesse em Éfeso para ordenar a certas pessoas que não mais ensinem doutrinas falsas e que deixem de dar atenção a mitos e genealogias intermináveis, que causam controvérsias em vez de promoverem a obra de Deus, que é pela fé. O objetivo desta instrução é o amor que procede de um coração puro, de uma boa consciência, de uma fé sincera. Alguns se desviaram dessas coisas, voltando-se para discussões inúteis, querendo ser mestres da lei, quando não compreendem nem o que dizem, nem as coisas acerca das quais fazem afirmações tão categóricas. Sabemos que a lei é boa se alguém a usa de maneira adequada. Também sabemos que ela não é feita para os justos, mas para os transgressores e insubordinados, para os ímpios e pecadores, para os profanos e irreverentes, para os que matam pai e mãe, para os homicidas, para os que praticam imoralidade sexual e os homossexuais, para os sequestradores, para os mentirosos e os que juram falsamente, para todo aquele que se opõe à sã doutrina. Essa sã doutrina se vê no glorioso evangelho que me foi confiado, o evangelho de Deus bendito. Dou graças a Cristo Jesus nosso Senhor, que me deu forças e me considerou fiel, designando-me para o ministério, a mim que anteriormente fui blasfemo, perseguidor e insolente, mas alcancei misericórdia, porque eu fiz por ignorância na minha incredulidade. Contudo, a graça do nosso Senhor transbordou sobre mim, juntamente com a fé e o amor que estão em Cristo Jesus. Esta afirmação é fiel e digna de toda aceitação. Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores, dos quais eu sou o pior. Mas por isso mesmo alcancei misericórdia, para que em mim, o pior dos pecadores, Cristo Jesus demonstrasse toda a grandeza da sua paciência, usando-me como um exemplo para aqueles que nele haveriam de crer, e a vida eterna. Ao Rei eterno, ao Deus único, imortal e invisível, sejam a honra e glória para todos sempre. Amém. Vamos orar pela palavra agora. Senhor Deus amado, Pai querido, obrigado, Pai. Obrigado, Deus, pela Tua santa presença, pela manifestação da Tua presença, Pai. Sabemos que o Senhor está em todos os lugares do universo, Pai. Mas aonde o Senhor é buscado, ali a Tua presença se manifesta. Obrigado, Pai, porque não somos dignos, Deus amado, mas o Senhor em Sua graça se apresenta a nós como um Deus maravilhoso, misericordioso. E agora pedimos que o Senhor venha ministrar o nosso coração através da Tua santa palavra. Fala com os Teus filhos, Pai, assim como o Senhor falou ao meu coração, que possamos aprender, que nosso coração seja um solo fértil, Pai, para receber a boa semente, e que ela venha frutificar 30, 60, 100 por um, Pai, em nome de Jesus. Amém, amém. Eu queria agradecer a presença dos visitantes. Quem é visitante aí, levanta a mão. Oh, glória a Deus. Até o Douglas levantou, está mais velho que eu aqui, levantando a mão aí. Ah, é o Batman que veio, né? Glória a Deus pela vida do Batman aí. Temos nossos irmãos de Pitanga aqui, levanta a mão, galera de Pitanga aí, ó, glória a Deus. Irmãos da comunidade Zoe de Pitanga, são uma bênção. Agora não é mais piazada, né? Agora é homem, né? Agora é homem, mulher, né? Não vai falar mais piazada agora, né? Estão casando já, né, Luciano? Oh, glória a Deus, vai casar, né? Que dia que é, Luciano, casamento? Novembro? Glória a Deus, hein? Você vê o Deus de milagre, né? Deus faz milagres. Está ouvindo, David? Cadê o David lá? Deus faz milagre, David, tá vindo lá. Henrique também, ó, tem uns solteiros lá, Deus faz milagre. Deus é maravilhoso, né? Deixa eu parar por aqui, né? O Simone me mata daqui a pouco. Meus irmãos, nessa carta que nós lemos, que Paulo escreveu ao seu filho Timóteo. Timóteo era um filho na fé, um discípulo, e Paulo amava muito ele, porque Paulo amava aqueles que ele discipulava. Então ele sempre se refere a isso dessa forma: meu filho amado. Timóteo foi levantado e enviado para cuidar de uma igreja. Ele cuidou de várias igrejas. Dessa vez ele estava em Éfeso, e Paulo orienta Timóteo com relação a algumas coisas, principalmente com relação à vida cristã, como uma vida de liderança,
como Deus orienta a mim e a você, amém? Então, através das palavras de Paulo, nós podemos ver Deus falando conosco. Então tem coisas que Ele quer ministrar na minha vida e na sua aqui hoje. Você crê nisso? E Paulo, ele começa de uma forma tão especial, porque ele começa a falar da esperança, e ele fala que Jesus é a nossa esperança. Jesus é o nosso Salvador. Quem tem sido a sua esperança, meus irmãos? Em que você tem confiado? São nos seus bens? É no seu trabalho? É na sua família? É na sua inteligência? Onde você tem esperado? Onde você tem depositado essa confiança? Nós temos vivido dias tão difíceis, não é verdade? Eu estou repetindo a palavra da Thaís de ontem, né, Thaís? Ontem teve a tenda de Davi aqui. Quem estava na tenda aqui, levanta a mão. Foi demais, não foi? Pegou fogo o negócio aqui, meus irmãos. A tenda foi incrível. Quem não veio, perdeu. Na próxima, não perca. Mas nós temos vivido dias tão complicados, né? De perdas. Essa semana faleceu o Vaguinho. O Vaguinho era uma pessoa que eu conhecia há bastante tempo, né? A nossa irmã Bruna trabalhava com ele na rede de Humaitá. E perdemos o Tiago esses dias atrás. E ontem faleceu outro amigo meu, o Ivan, que está morando em Curitiba, mas também é de Vaiporã. Um cara muito gente boa. Ele, há umas 2 semanas atrás, ele tinha mandado mensagem para mim no Instagram. São dias muito difíceis. E se nós não colocarmos a nossa esperança naquilo que é eterno, nós vamos entrar em desespero. Se nós não colocarmos a esperança na única coisa que não pode ser tirada de nós, nós vamos ficar com medo. Deus não chamou a igreja para viver amedrontada. A igreja, quando ela iniciou lá, após a descida do Espírito Santo em Atos, foi uma igreja muito perseguida. Todos os apóstolos foram assassinados, com exceção de João. Então, era complicado, mas não era uma igreja com medo. Era uma igreja que sabia onde depositar a esperança dela. Eram pessoas que sabiam em quem eles deveriam depositar sua esperança, porque outras coisas podem nos ser tiradas. Mas Juliano, eu não tenho que honrar o meu trabalho? Tem. Eu tenho que honrar a minha família. Eu tenho que cuidar de tudo que Deus me deu para a honra e glória dele. Então isso quer dizer cuidar da melhor forma possível, mas não depositar a minha esperança nisso. Quando eu deposito a minha esperança em Cristo, eu sou um pai melhor. Quando eu deposito a minha esperança em Cristo, eu sou um marido melhor. Eu sou um funcionário melhor. Quando a minha esperança está em Jesus, então eu consigo caminhar no trilho correto. Agora, se eu tiro os olhos de Jesus e eu começo a olhar para as dificuldades, começo a olhar para o mar revolto, eu começo a afundar. Eu começo a ficar pensando, como é que eu vou pagar aquela conta? E se eu não receber aquele dinheiro e aquele boleto? E a pessoa começa a entrar em crise e ficar com medo de tudo. Mas Deus não chamou a gente para isso. Na verdade, esse tempo difícil que nós estamos enfrentando tem que servir para fazer o nosso coração arder mais ainda por amor a Jesus. Tem que fazer o nosso coração realmente
clamar pelo retorno de Cristo. A igreja no começo ela dizia: Maranata, ora vem Senhor Jesus. Hoje a igreja, muitas igrejas, muitos lugares, tanta coisa entrou no meio, tanta promessa de prosperidade, tanta promessa de tanta coisa, e não se fala mais nem do retorno de Cristo, porque não é mais interessante que Jesus venha, porque muitas igrejas querem ganhar o mundo, não para Jesus, para si mesmos. Mas a nossa missão, nós só vamos conseguir cumprir ela com os olhos em Cristo, com os olhos em Jesus. Por isso Paulo já inicia falando: Ele é a nossa esperança. Jesus é a nossa esperança. Ele é a pedra fundamental. Ele é o nosso Senhor. E se Ele disser que você não vai morrer, você não vai morrer. Tem promessas a se cumprir na sua vida ainda. Tem coisas que Deus quer fazer através de você. Mas mesmo que Ele queira me levar, se a minha esperança é Ele, o meu maior desejo é encontrar com Ele. Então não são as tempestades mais que ditam o rumo do meu coração. Não são as tempestades mais que dizem, não dominam mais as preocupações da minha alma. Não, eu descanso o meu coração em Cristo Jesus, que sabe de todas as coisas, e Ele nos ama, e Ele se importa conosco, amém? Paulo também diz assim, uma das preocupações na carta de Paulo, é porque haviam se levantado no meio da igreja, pessoas que eram chamadas de judaizantes. O que era isso, Juliano? Porque Paulo pregou o evangelho da graça, Paulo pregou o evangelho verdadeiro, genuíno, de que você não é salvo por obras, mas você é salvo pelo sacrifício de Cristo, por crer naquilo que Jesus fez em teu favor. Então quando você se arrepende dos seus pecados e vai a Cristo, se arrepende de verdade, todos os seus pecados é como se eles fossem transportados lá para o Calvário, e a justiça de Cristo, Jesus, o justo, a justiça dele é transferida para você. Por isso, justificação. Você foi, mesmo não sendo, você foi considerado justo. Por quê? Por causa daquilo que Jesus fez em teu favor. Por isso é graça, favor imerecido. Eu não fiz por merecer. O que eu merecia era o inferno, mas por graça Jesus me salvou, por graça Ele me amou. E o que os judaizantes estavam fazendo? Eles estavam dizendo: não é bem assim, Paulo não está muito certo. Na verdade você tem que cumprir algumas obras ainda. Existiam algumas obras da lei que você tinha que fazer. Você tinha que se circuncidar, você tinha que guardar o sábado ainda, você tinha que isso, que aquilo, e muitas coisas eles vinham influindo dentro da igreja. Vocês têm que guardar umas festas ainda, tem que guardar a festa dos tabernáculos, festa de lua nova, daquilo outro, festa de Pentecostes e tal, porque se vocês não guardar certinho essas coisas, vocês não vão subir não, vocês não vão ser salvos não. E Paulo fala: estão desvirtuando meu povo, estão desvirtuando do evangelho verdadeiro. E o que Paulo fala com relação a isso? Timóteo vai lá e fala: não ensinem essas falsas doutrinas. Por que Paulo está tão preocupado com isso? Porque ele sabe que uma falsa doutrina é capaz de fazer a pessoa se desviar da fé. Um falso ensinamento faz as pessoas crerem em coisas erradas, e se você crê errado, você faz errado. Eu lembro que eu tinha um amigo, tenho um amigo, né? Mas há muito tempo atrás, ele chegou em mim e falou assim, eu não era pastor ainda, falou: Juliano, eu creio que Deus é desse jeito, cara. Eu creio que Deus é assim, assim, assado e tal, e tal, e tal. Falei: cara, que legal, velho, que você crê nesse Deus assim.
Você acabou de inventar uma nova religião agora. Porque o Deus que você crê não é o Deus da Bíblia. Porque o Deus da Bíblia se auto-revelou. O Deus da Bíblia, Ele mostrou exatamente quem Ele era e como nós teríamos que ser. Então tem muita gente aí fora que não conhece a palavra, ou até conhece alguma coisa e pega alguns versículos fora de contexto, fala, não, Deus é isso. Tem gente que fala assim, tem gente que vai em igreja e fala que só Deus é amor. Não, Deus é amor e tal, Deus aceita tudo, isso e aquilo. É verdade, Deus é amor, e glória a Deus por isso. Mas Deus também é justiça, Deus também é santidade. Então quando você foca só em um negócio, você fica esperto, porque Deus, Ele é completo. Mas as heresias, elas sempre se pautam em algumas coisinhas para querer desviar o povo. E o que Paulo fala? Olha, Timóteo, vai lá e repreende esse negócio aí, porque aqueles que estavam no evangelho da graça estão começando a se desviar do caminho, eles estão mudando a mentalidade do povo. Mas Juliano, o que isso tem a ver comigo? Eu nem sei o que é judaizante, nunca ninguém veio querer me judaizar, nunca ninguém veio querer me ensinar esse negócio de festa de lua nova, de não sei o que, nunca ninguém veio falar sobre guardar essas coisas, sobre ser circuncidado. É que hoje as heresias mudaram, e hoje, às vezes não é dentro da igreja aqui, mas é através de redes sociais, são youtubers, são influencers digitais, é tantas coisas, nós somos bombardeados de todos os lados. E o que acontece? O povo de Deus, que deveria ser um povo firmado no evangelho, consciente daquilo que Deus fez em seu favor, começa a sair do evangelho de Jesus e começa a crer em outras coisas. Quantas pessoas, meus irmãos, ouvindo só meio evangelho, meia direção? Não, Deus fala comigo e com você de forma completa. Então nós temos que entender que nós temos que estudar a palavra, nós temos que procurar entender aquilo que Deus explica, para que nós não sejamos enganados. E hoje é muito sutil isso, porque às vezes você vai ver lá um vídeo, e às vezes o vídeo tem 1 milhão de visualizações, e a pessoa pode pensar assim, nossa, eu acho que é verdade isso daí, porque todo mundo compartilhou. Pode ser verdade isso daí, porque olha o tanto que esse pastor é conhecido, olha o tanto que esse líder é conhecido, olha como, você entendeu? E a pessoa começa a trazer aprovação por causa de resultado, e não por causa da palavra de Deus. Tudo que você ouvir, compare com a palavra de Deus. Tudo que você ouvir, por isso Paulo fala, retém o que é bom. Porque a heresia, muitas vezes ela é gostosa de ouvir, senão ninguém ia para a heresia. Nós temos que tomar cuidado com o que está nos influenciando. Eu já vi pessoas em crise, porque ouviram coisas que não eram de Deus. Tem igrejas, tem pastores que pregam assim, não, todo mundo vai ficar rico se crer. Mentira. Alguns Deus pode levantar e tornar a pessoa milionária, amém, mas alguns Deus não vai fazer isso. Alguns Deus vai levantar para servir de uma forma e outros de outra. Mas quando o pastor diz isso, e usa o exemplo de Salomão, usa o exemplo do Antigo Testamento, geralmente, né? Ele está querendo despertar o que na vida do outro? O cara já tem a cobiça, se alimenta mais ainda o desejo dele. Deus quer que nós fluamos no propósito que é dele.
Então Deus tem uma vida próspera para os seus filhos, amém? E o que é uma vida próspera? É você não passar necessidade, mas mesmo que você passe, Paulo diz que ele sabia passar, sabia ter falta das coisas, e em qualquer situação ele glorificava a Deus, porque não eram as circunstâncias que diziam quem ele era. Ele continuava sendo Paulo, o apóstolo. Então por isso ele fala: eu sei ter fartura e sei também viver na escassez. Eu sei viver com saúde, mas também sei enfrentar o momento da doença. Tem lugares que você vê, eu já vi pregadores pregando, falando assim: não, porque se você crer, você não vai ficar doente. Se você crer, Deus vai te curar de qualquer forma. Meu irmão, Deus cura, amém? Eu já vi milagres acontecendo, e Deus é fiel e Ele cura, mas sempre tem um propósito na hora que Ele cura. É para testificar que Ele é Deus, que Ele é Senhor sobre todas as coisas. Mas e se a cura não vir? Ele continua sendo o meu Deus? Porque pessoas, por ouvirem errado, por terem ouvido heresias de que Deus sempre cura, se Deus sempre curasse, ninguém morria, né? Tinha gente que tinha 500 anos, estava aqui com a gente ainda. Por ouvir heresia e enfrentar uma doença e não ser curada, a pessoa desviou da fé, porque ela começou a pensar assim: eu acho que eu não tenho fé suficiente, porque o pastor falou que se eu tivesse fé, eu ia ser curado de qualquer forma. Então nós oramos para Deus trazer cura, amém? Mas quem decide é Deus. Às vezes, meus irmãos, nós temos que enfrentar algumas situações, e nessas dificuldades nós crescemos, nessas dificuldades nós evoluímos. Se eu perguntar aqui para todo mundo, qual foi o momento que você mais cresceu com Deus? Sem exceção, passei um perrengue, pastor do céu, aquele dia eu busquei, hein? Aquela semana, aquele mês, eu nunca jejuei tanto na minha vida. Foi em decorrência de um problema, de uma circunstância. Então, Paulo, ele orienta Timóteo a falar: Timóteo, cuida com esses caras aí, não deixem eles pregarem falsas doutrinas dentro da igreja, e nós temos que tomar cuidado com aquilo que nós ouvimos, com aquilo que nós escutamos, porque isso vai influenciar o nosso dia a dia, isso vai influenciar a nossa vida. Tem um autor que eu gosto muito, ele é um dos autores mais celebrados no mundo, o nome dele é Tim Keller, Timothy Keller, chamam ele de Tim Keller. Ele escreve muito bem, ele é pastor de uma igreja presbiteriana lá em Nova York, em Wall Street, e ele é fenomenal assim para escrever. Só que a igreja dele é uma igreja bem diferente, e alguns problemas que ele passa lá, ele escreveu sobre aqueles problemas. E sabe o que eu percebi? Às vezes você começa a assimilar problemas que não são seus. Então você começa a lutar lutas que não são suas, e combates que não são seus. Por quê? Porque ele falou de uma realidade que ele vive lá nos Estados Unidos, em Wall Street, que não tem nada a ver com o Juliano aqui em Ipaiporã, Paraná, Brasil. Mas às vezes a gente começa a ser influenciado. Então tem coisas que eu aproveito, tem coisas que são muito boas, mas eu tenho que tomar cuidado com aquilo que não diz respeito a mim, ao meu momento e ao que eu estou vivendo. Paulo depois diz o seguinte: cuidado com eles que causam controvérsias em vez de promoverem a obra de Deus. A internet é algo muito bom, até que tem irmãos nos acompanhando agora da sua casa, glória a Deus por isso, por causa da internet. Mas a internet faz o que também? Ela cria famosos do dia para a noite, pessoas que não, porque antigamente para você ser um destaque, você tinha que ter feito muita coisa na vida, para você ser conhecido. Para você lançar um livro, você tinha que ter 20, 30 anos de caminhada a respeito de algo, para ficar famoso sobre aquilo.
E não tem problema você escrever e conhecer sobre algo, não tem problema sobre isso. Mas o problema é que o poder da internet pode tornar uma pessoa celebridade do dia para a noite, como o Big Brother começou a fazer, né? Depois que começou a ser lançado aqui no Brasil. Então, e tem pessoas que começam a acreditar nos outros por causa de ser conhecido. Ah não, fulano de tal é conhecido, então é de Deus. Não, não é. O que Paulo está dizendo aqui? Que causam controvérsias em vez de promoverem a obra de Deus. Meus irmãos, eu vejo em alguns lugares, alguns pastores que não estão promovendo a obra de Deus, porque você não vê o fruto, e você não vê a honra. Você quer saber se uma pessoa é de Deus ou não? Pergunta para essa pessoa: quem são os seus líderes? Quem são os seus pastores? Eu posso conversar com eles ao teu respeito? Quem são os seus filhos na fé? Porque tem muito lobo solitário que não honra a geração que o abençoou e também não gera filhos saudáveis. O pastor Cezinha, nosso pastor lá das Oi Laranjeiras, sempre que alguém vai pregar lá, né, ele quer saber primeiro quem são os pastores dessa pessoa que vai lá pregar. Porque eu cansei de ver pessoas que ficam indo de igreja em igreja, batendo na porta: posso pregar aí? Já vieram aqui: queremos pregar aí e tal, e a gente faz isso e faz aquilo, tem um trabalho assim e assado, e faz chover e acontecer e tal. E eu sempre querendo ser educado, né, então vamos ver, não sei o que lá e tal. A Simone: não, fala não. Fala: calma, amor, não é bem assim. Não, fala não tem esse negócio, não é assim. Tá bom, eu sei que tem. Aí eu falei com o meu pastor: pastor, não, Juliana, você vendo que não tem, quem é o pastor dele? Não tem, então já era. Meus irmãos, Deus nos chamou para viver em família, em que um cuida do outro. Então, se a pessoa está longe disso, você pode ficar esperto. Fala: ih, rapaz, a pessoa quer fazer coisa errada, ela começa a andar sozinha. Pessoa que não se submete a ninguém é orgulhosa. Pessoa que não se submete a ninguém acha que tem o rei na barriga e que pode tudo. Eu tenho os meus pastores e eu amo eles. Sempre que posso os honro, porque eu sei que eles oram por mim, oram pela Simone, e todo mundo conhece eles. Inclusive eles estão no próprio grupo da igreja de WhatsApp. Se alguém quiser mandar uma mensagem, pode mandar uma mensagem para eles. Não tem nada para ser escondido. Então nós verificamos, podemos ver a procedência de algo, para não nos deixarmos sermos enganados. Por que Paulo fala isso? Porque aquilo que os judaizantes estavam fazendo ali era só causar divisão dentro da igreja. Eles estavam querendo que os laços fossem rompidos, porque é isso que o inimigo quer fazer. E ele vem de uma forma dando uma desculpa bem sucinta assim. Para quê? Para que haja divisão. Mas Deus nos chama a andarmos em um só coração, a andarmos ouvindo aquilo que Deus quer ministrar em nós, e perseverar. Não é fácil. Por quê? Porque nós vamos andar com pessoas diferentes, vamos andar com pessoas que pensam de forma diferente da nossa, e às vezes dá uma rusguinha, alguma coisa, mas o amor se prova nessas diferenças. É nessas diferenças que eu me desenvolvo, é nessas diferenças que eu tenho que ter paciência. Porque quando está tudo bem, você não precisa de paciência. Você tem que ter paciência quando as coisas estão indo do jeito que você não quer que vão. Então Deus, Ele quer que nós sejamos astutos.
Fala, será que eu tenho deixado algo me influenciar? E aquilo que tem me influenciado, será que está de acordo com a palavra de Deus? Para que eu possa caminhar. Paulo acha isso muito importante, meus irmãos, estar firmado na palavra viva e da verdade, não numa ideia que alguma pessoa tem. Depois diz o seguinte: instrução é o amor que procede de um coração puro e de uma boa consciência e de uma fé sincera. O evangelho verdadeiro cria um coração puro, sem maldade, sem conversas desencontradas, sem brincadeiras de duplo sentido, sem ressentimentos. Deus quer purificar o nosso coração. Espera aí que eu perdi aqui. Para que possamos viver um evangelho verdadeiro. Um coração puro não quer provar nada a ninguém, só quer cumprir a vontade do Pai. Uma boa consciência curada pelo agir do Espírito Santo. Uma fé sincera que não quer se autopromover às custas dos outros, mas quer buscar os perdidos, anunciar o evangelho da salvação. Pode ver, sempre que a pessoa se desvia do evangelho, sempre que ela se desvia da palavra de Deus, da palavra graça, daquilo que Jesus fez, ela começa a achar uma desculpa, ou ela começa a pegar um versículo isolado. Uma vez um irmão falou para mim assim: mas pastor, Salomão tinha mais de uma esposa, né? Deu uma cabra safado, né? Ele está querendo achar desculpa para o pecado. Mas na Bíblia lá não fala sobre casamento direito, né? Deus fez Adão e Eva, não fez Eva, Ruth, Raquel, tudo ao mesmo tempo lá para Adão, não. Mas o homem foi erro de Salomão, foi erro de Davi. Mas o cara quer achar um exemplo para errar, quer pegar um versículo ainda. Então está errado, baixa a cabeça e pede perdão, mas não tenta justificar com versículo, porque fica mais feio ainda. Deus nos chamou para viver uma vida reta e santa na presença dEle. Então que nós não venhamos a... Tinha um amigo meu também, que ele adorava encher a cara. Ele falava assim: mas Juliano, lá na Bíblia era vinho. É verdade, era vinho. E o vinho tem toda uma simbologia, que representa alegria. Mas Paulo fala: não vos embriagueis. Então não tem problema a pessoa tomar uma taça de vinho. O problema é a pessoa usar o versículo para encher a cara. E muitos fazem isso. E falam: não, Davi também tomava um vinho, em que enche minha taça. E quer achar uma desculpa. Não. Então Paulo, e ele fala assim: olha, tudo que eles estão fazendo é para causar divisão e não dar fruto. Porque o evangelho verdadeiro, ele provém de um coração puro, de uma boa consciência e de uma fé sincera. Então você pode avaliar os resultados. Será que quem está ouvindo isso tem ficado com o coração puro? Quem tem seguido essas coisas tem tido uma boa consciência e a sua fé tem crescido? Tem evoluído na fé? Meus irmãos, Deus quer que a nossa fé cresça, que ela seja uma fé avivada, para que nós possamos alcançar os perdidos, não ficar preso. Os judaizantes ficavam discutindo genealogias. Mas ele era filho de tal, neto de não sei quem e tal. E será que Jesus ele tinha que vir de tal linhagem, mas tal pessoa estava na linhagem dele, então ele não podia ser o Messias e tal. Discutindo, sabe? O cara começa a discutir coisinha muito, pode saber que tem coisa bem maior escondida. É que ele quer discutir alguma coisinha pequena para tentar esconder o problema real.
Uma vez o irmão chegou em mim e começou a falar assim: pastor, porque eu acho que lá, antes do Gênesis, era de tal jeito, porque eu acho que o pessoal vivia assim, assim, assado e tal. Eu falei: irmão, eu não sei, cara. Antes do Gênesis tinha os anjos lá e tal, e a Bíblia não fala como é que era. Só fala, começa, Deus criou o mundo e tal, criou o céu e a terra. Agora antes disso aí eu não sei. Quando eu chegar lá no céu eu pergunto para Deus como é que era antes lá. Mas ele estava com a vida toda errada, toda torta. Eu falei: mas Deus não chama a gente a conhecer o que Ele não revelou, mas chama a gente a obedecer o que Ele está revelado. Então de Gênesis até Apocalipse, essa parte você conhece, então essa aí você pode seguir firme. Agora o que Ele não mostrou, não perde tempo com isso daí não, mas se aprofunda naquilo que já foi mostrado. Se aprofunda naquilo que já... Porque muitos que conhecem a palavra deixam de lado o principal e começam a discutir coisinhas que não se aproveita em nada. Deus nos chama, meus irmãos, a vivermos e nos concentrarmos naquilo que é principal. Olha o que Paulo diz: essa sã doutrina se vê no glorioso evangelho que me foi confiado, o evangelho do Deus bendito. Jesus confiou a Paulo esse evangelho, essa missão, esse propósito. E a nós, o que Deus nos tem confiado? Você tem essa mentalidade de Deus, de que Deus te confiou algo tão sublime, tão importante? Meus irmãos, Paulo, ele tinha certeza daquilo que Deus chamou ele para fazer. E você? Você tem certeza daquilo que Deus chamou você para fazer? Termos consciência disso nos faz nos mover em fé. Ter consciência de quem nós nascemos para ser nos faz continuar e perseverar. Então não é qualquer conversinha que muda mais a vida de Paulo. Ele continua perseverando. Eu, meus irmãos, já perdi muito tempo na minha vida com discussão inútil, controvérsia, que não levava a lugar nenhum. Esse dia me perguntaram: viu, Adão tinha umbigo? Na internet. Eu vou saber, pai, perguntar para Adão isso daí, se Adão tinha umbigo. Estou brincando, o cara perguntou brincando, né? E eu respondi brincando também. Mas tem coisas que não vão ter futuro, porque não fazem parte do teu chamado. Mas e o teu chamado? Você tem lutado por ele? Tem coisa que Deus falou para você faz 10 anos já, e você está ali ainda. Tem uma hora, meus irmãos, que a gente tem que se entregar totalmente. Tem hora que a mudança tem que ser drástica. Tem que falar: Deus, você mandou eu ir por aqui, então eu vou por aqui. Tchau, passado. Tchau, foi muito bom, mas Deus mandou eu ir para lá, então eu vou para lá. Deus espera esse passo de fé. Agora tem pessoas que sempre estão andando em círculo, sempre volta na mesma coisa. Passa ano, vem ano, é a mesma situação. E Deus já quer faz tempo romper isso, mas a pessoa não dá esse passo de fé. Às vezes ela dá o passo voltando para o mesmo lugar. E assistir o filme que a pessoa vai fugir por um caminho, ela anda, quando ela vê, ela volta para o mesmo lugar que ela estava. Ela fala: parece que eu já vi essa placa aqui. Porque ela não está andando na direção que Deus mostrou, ela está andando na direção que ela quer andar. E na direção que a gente quer andar, nós voltamos para o mesmo lugar. Talvez você muda de cidade, muda de família, muda tanta coisa, mas vira e mexe, a placa volta para o mesmo lugar. Deus não quer isso. Ele tem um caminho para nós trilharmos. E para caminhar com Deus exige fé, exige passos de fé, mesmo sem saber o que vai ser depois. Você acha que eu ia sonhar com essa igreja linda aqui, cheia assim? Não, meu irmão. Eu só obedeci aquilo que Deus falou. E eu glorifico a Deus por isso. 4 anos depois nós estamos aqui. Ontem nós estávamos aqui na tenda, e eu estava
vendo cada um ministrando, sabe? Alguns nem deu tempo de ministrar, mas foi tão lindo, tão lindo. Thaís ministrando, a Denise. Quem ministrou, levanta a mão aí. Olha lá, tem mais outro ministrador ali. Olha lá o Leandro lá atrás. E todos, Deus usou tanto, de forma tão poderosa. E a hora que o meu irmão estava ministrando, eu fiquei imaginando o meu pai sentado ao meu lado e pensando: nossa, se meu pai visse isso, ele ia vibrar assim de tanto orgulho de ver o filho pregando, de ver o filho ministrando, de obedecendo ao chamado dele. Meu pai faleceu em 2015. Naquela época ele orava muito por nós, para o meu irmão voltar para os caminhos. Deus quer que você faça hoje o que você tem que fazer. Deus quer o seu passo de fé hoje. Pare de esperar. Pare de andar em círculos. Pare de dar desculpa para as coisas e usar versículo para dar desculpa ainda. Simplesmente creia e caminhe. Creia e prossiga. Não vai ser fácil. Tem coisas que vão ser muito desafiadoras, mas vale a pena. Vale muito a pena obedecer ao Senhor, porque você vai ver os frutos de Deus se realizando na sua vida, através da sua postura e do seu passo de fé. Paulo, enquanto ele começa a explicar para Timóteo, ele diz o que ele era, e ele fala: eu fui blasfemo, perseguidor e insolente, mas a graça de nosso Senhor transbordou sobre mim, juntamente com a fé e o amor que estão em Cristo Jesus. Paulo começa a testemunhar e abrir o seu coração, dizendo o que ele foi e como ele lutava contra a vontade de Deus. Mas Deus o resgatou daquela vida. Tem pessoas aqui que Deus livrou da morte já, mais de uma vez. Era para estar num caixão hoje, e ainda não tomaram um passo de fé. Tem pessoas aqui que receberam curas, que só pela cura que recebeu, pelo toque sobrenatural, deviam continuar pregando o evangelho todo dia, o resto da vida, pela graça de Deus derramada na vida da pessoa. Meus irmãos, a consciência de quanto Paulo havia feito no passado e de quanto Deus o perdoou e o amou, o impulsiona a ir além, para não parar. Você lembra que Jesus, ele diz que quem mais devia e foi perdoado é aquele que mais ama. Então a consciência de ser pecador, a consciência de ter feito coisas muito erradas, Paulo perseguiu. Paulo estava no apedrejamento de Estevão. Paulo estava lá provando tudo. As vestes ensanguentadas caíram aos pés dele. Você entende os sinais que Deus já estava movendo ali? Paulo lembra de tudo isso. Paulo se pergunta: como pode ele ter me perdoado? Como pode ele ter me escolhido? Eu que era um blasfemo, eu que era um miserável, persegui a igreja de Cristo, e o Senhor me escolheu, o Senhor me perdoou, porque aonde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus na minha vida. Paulo tem consciência de quem ele era.
Deus quer trazer a nós a nossa consciência de quem nós somos, porque Deus escolheu a mim e a você. Mas, meus irmãos, não foi qualquer preço que foi pago ali. Enquanto nós não temos essa consciência, nós não vislumbramos o tamanho da graça de Deus. Uma vez uma pessoa chegou em mim falando mal de outra pessoa. Falou: ó, Juliano, porque o fulano de tal, ele é um nó cego, o fulano de tal, ele não presta, o fulano de tal não sei o quê. Mas essa pessoa que estava falando comigo, eu sabia que ele estava em adultério. E ele ficou falando do outro, que não pagava as contas. E eu fiquei ali ouvindo. Consciência de pecado. Quando nós temos consciência de pecado, nós sabemos quem nós somos. Eu já não julgo mais as outras pessoas. Eu já não aponto mais o dedo, porque eu sei quem eu sou. Paulo, ele tinha consciência daquilo que ele era. Por que ele é o pregador da graça? Porque esse transbordar de Deus na vida dele foi tão tremendo, que ele fala assim: eu tenho que espalhar essas boas novas pelo mundo. Eu tenho que espalhar o perdão de Cristo a toda criatura, porque todos necessitam do perdão de Deus, porque todos erraram, todos ofenderam a glória de Deus. Todos nós, meus irmãos, todos nós. Mas só quando eu crio essa consciência, quando isso é revelado a mim, então eu posso glorificar Deus realmente, como Ele deve ser glorificado. E eu passo a entender que a minha vida é dele a partir de então. Então eu não fico mais discutindo pequenas coisas, porque isso não acrescenta mais, porque eu estou preocupado em cumprir o meu chamado. Eu não estou ligando mais, ó, tem umas cadeiras que é preta, a outra é branca, tem que mudar esse negócio. Amém, um dia vai ficar tudo preto. Deus vai mandar o recurso, a gente vai comprar umas cadeiras mas deu para sentar, tá bom, meu irmão. Não é verdade? Agora, quando eu estou focado no meu chamado, em cumprir a vontade de Deus na minha vida, já não é mais o meu ganho pessoal, já não é mais o meu salário que me move, não são mais os meus bens que eu tenho, como o Wesley disse, já não é as minhas metas já são outras. Tem muitos cristãos que estão deixando de viver o Evangelho, porque ainda estão pensando nessas coisas. Deus, Ele abençoa no tempo certo, do jeito certo, mas qual é o meu foco? Deus nos levantou para fazer diferença no mundo, amém? Hoje, uma mulher entrou em contato com o Tiago, né? Porque ela viu o testemunho do Tiago no Facebook, de uns vídeos que nós gravamos, né? O Tiago gravou um testemunho, e a mulher entrou em contato com ele, com a tia dele, né? Que tinha uma amizade, não sabia quem era o Tiago, mas sabia que era a mesma amiga, né? Entrou em contato com a tia é meu sobrinho. Porque o meu irmão está em Ivaiporã com câncer terminal. Eu preciso que alguém vá visitar ele. Eu já pedi para vários pastores, ninguém foi. Aí ela passou o contato do Tiago, o Tiago falou para mim. Acabou que eu conhecia também a família, né? Eu estudei com a filha do senhor que está com câncer. O Tiago, vamos lá, pastor? Eu falei, vamos. Nós chegamos lá hoje, fomos lá hoje à tarde. E oramos com ele, ministramos a salvação de Cristo na vida dele. A filha dele falou assim: ó, Juliano, o médico falou em janeiro que ele ia morrer em 2 meses, e até agora nada. E ela sofrendo, ele sofrendo demais, porque alguma coisa acho que falta acontecer. Falei, então vamos lá, que se é Deus que quer
que seja feito algo, nós vamos lá. E por quê? Porque o Tiago um dia deu um testemunho, entrou em contato com ele e a gente pôde ir lá. Você entende o que uma palavra lançada pode salvar uma vida? E quantos perdem tempo com tanta coisa? Às vezes ficam horas vendo vídeo só de friagem na internet e não grava um áudio, um nada para espalhar as boas novas do Evangelho. Meus irmãos, Deus nos chamou para vivermos como a igreja de Atos vivia. Seja uma tocha humana, que aonde você vá, pegue fogo, aonde você vá, as coisas aconteçam. Mas por que nada parava Paulo, meus irmãos? Porque ele era focado naquilo que ele entendeu que ele tinha que fazer. Tem pessoas que às vezes pensam assim: não, eu vou ser missionário no exterior, e não estuda a segunda língua para poder aprender a ser missionário. Tem pessoas que falam: não, eu vou ser pastor, mas não estuda a Bíblia, não estuda teologia, não faz um curso de 1 ano para se esforçar a fazer aquilo que Deus chamou para fazer. O nosso bolso e as nossas horas dizem aonde nós vamos chegar, onde nós investimos nosso tempo, e o nosso dinheiro diz aonde nosso coração está. São em vidas, são em salvar vidas, são em levar o Evangelho, em testemunhar, em falar de Cristo com amor e com graça. Paulo diz assim: Cristo Jesus, estou terminando, Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores, dos quais eu sou o pior. Mas por isso mesmo alcancei misericórdia, para que em mim, o pior dos pecadores, Cristo Jesus demonstrasse toda a grandeza da sua paciência, usando-me como um exemplo para aqueles que nele haveriam de crer. Meus irmãos, Paulo, ele não fala: eu sou pecador. Ele não fala isso. Ele fala: eu sou o pior. Por que Paulo fala isso? Logo ele, o grande apóstolo, aquele que mais plantou igrejas, por que Paulo fala isso? Você sabe por quê? Porque ele viu Jesus. Ele viu Jesus glorificado. A luz era tão forte, que ele cai no chão. E ele escuta a voz, cheia de ternura, dizendo: Saulo, Saulo, por que você me persegue? Você entende que ele vê a glória de Deus, ele vê a glória de Deus Filho, e quando ele consegue ver a glória de Deus, ele se sente um nada e fala: eu sou o pior, eu sou nada, meu Deus, eu sou um miserável, eu sou um pecador, eu merecia morrer, isso e aquilo. Isso traz a consciência dele de quem ele é. Ele se sente o pior dos pecadores. Quem vislumbra a glória de Deus de verdade, ele tem que se humilhar. Não tem jeito. Na religião, o cara se exalta. Às vezes o cara é religioso, ele fala bem, ele se exalta porque fala bem. Se ele tem muitas faculdades, ele se exalta porque ele tem muitos títulos. Se ele tem um dom de tocar ou de cantar muito bom, ele se exalta porque disso. Mas quando ele vê a glória de Deus, quando a presença é real, ele cai de joelhos. Ele se sente como Isaías se sentiu: eu vou morrer, eu não sou nada.
Você entende que quando Deus se manifesta, o orgulho vai embora? Não julgueis para que não sejais julgados, pois na medida que você medir, você também vai ser medido. Quem mais eu vejo impondo medida para os outros são os mais sujos. São aqueles que nunca se permitiram reconhecer a glória de Deus de verdade. São aqueles que sempre se envolveram só na religiosidade, mas nunca contemplaram a face de Cristo. Não ouviram a voz de Jesus de verdade. Eu nunca me achei apto para ser pastor. Nunca. E não me acho até hoje apto. Eu sei o quanto eu já errei na vida. Eu sei o quanto eu já falhei. Acho que se eu contasse tudo que eu já fiz na vida, todo mundo ia embora. Só ia ficar minha mãe aí, e talvez minha família. A Simone acho que ficava ainda. Mas sabe por que eu estou aqui? Porque eu encontrei Jesus. Porque aquele Deus tão maravilhoso me perdoou. Aquele Deus tão grandioso me encontrou. Então, a partir de então, nós vivemos para Ele. Minha vida é dele, e a sua vida também é dele. Ele quer você totalmente entregue. Totalmente entregue. Nós cantamos aqui, né? Quem já pisou não consegue viver longe mais, não consegue se mover mais. Tem um pastor que fala assim: depois que você conhece a Deus, pecar gostoso nunca mais. Acabou. Porque Ele é a verdade, e Ele revelou a verdade. Deus é tão maravilhoso, glorioso. Deus quer mostrar a glória dele a você, filho amado, filha amada. Busque a Ele de todo o seu coração. Se humilhe na sua presença. Abra o seu coração. Ele quer reconstruir a sua vida. Algumas pessoas, assim como Paulo, estão sendo levantadas aqui hoje. Decida ser a pessoa mais apaixonada por Jesus que você conhece, com um coração puro, uma boa consciência e uma fé sincera, e nada vai poder te parar. E sua história será vista por uma nuvem de testemunhas, e você vai impactar muitas vidas. Deus quer usar você como uma manifestação da glória dele. Paulo termina dizendo algo que ficou tão conhecido, até canção nós fizemos sobre isso: ao Rei eterno, ao Deus único, imortal, invisível, sejam a honra e a glória para todos sempre. Amém.